Olá, tudo bem? Vamos conversar hoje sobre opiniões? Você é aquela pessoa que tem uma opinião formada sobre tudo? Que gosta de comentar nas redes sociais? Que gosta de falar o que você pensa a respeito das coisas, das pessoas, dos acontecimentos, dos comportamentos? Mas você já parou para pensar como que as suas opiniões são formadas? De onde você tira as suas opiniões? De onde surgem os seus pontos de vista? Você já parou para pensar em que você se baseia, se fundamenta para falar o que você pensa, para dar a sua opinião? É sobre isso que nós vamos conversar hoje, depois da vinheta. Antes de nós continuarmos com essa conversa, eu gostaria que você prestasse atenção nessa charge que vai aparecer aí na tela. Eu vou voltar a ela no final da nossa conversa. Por enquanto, ela serve como motivação para a nossa reflexão. No dia a dia, nós estamos falando sobre coisas, pessoas, fatos, situações o tempo todo. É da nossa natureza falar sobre, dar opinião. Nós avaliamos, né, dizendo se estamos de acordo ou não, se gostamos ou não gostamos. Nós julgamos, dizendo se achamos certo ou errado. Nós comentamos de maneira bastante eloquente, às vezes, sobre coisas que mexem com o nosso emocional, fatos polêmicos, por exemplo, né? Situações graves, drásticas. Então, é da nossa natureza falar sobre, comentar, opinar, dar o nosso ponto de vista sobre as coisas. E principalmente, né, agora com as redes sociais, quem está sempre nas redes sociais conectado, normalmente comenta, né, os posts, o que vê, né, nas redes sociais, se acompanha alguma pessoa, algum influenciador digital, gosta de deixar seus comentários. Se tornou isso natural, normal na nossa vida, né? Nós transportamos para as redes sociais isso que é da nossa vida diária, né? De falar, de comentar, de dar palpites. O que talvez não seja muito comum, muito frequente, é nós pararmos para pensar em como as nossas opiniões são formadas. De onde vêm as nossas opiniões? De onde saem os comentários que nós fazemos? É claro que parece tudo muito natural, automático, espontâneo. Eu vejo alguma coisa, eu sei de alguma situação, eu leio alguma notícia, imediatamente eu penso algo sobre aquilo. Ou eu verbalizo, comentando, falando, escrevendo algo sobre aquilo. Surge naturalmente. Mas as opiniões são assim mesmo, automáticas, né? Elas brotam como se estivessem sempre ali e só bastasse uma motivação, algo externo para que elas se manifestassem, para que elas surgissem. Então, vamos parar para pensar um pouco nisso, como que as nossas opiniões são formadas. Tudo que nós pensamos a respeito do mundo, a respeito das coisas que estão à nossa volta, tem a ver com quem nós somos, tem a ver com o lugar onde nós vivemos, com a cultura na qual nós estamos inseridos, tem a ver com os conhecimentos que nós fomos acumulando ao longo da nossa vida, tem a ver também com as diversas experiências que nós vivemos, com as diversas situações que nós já presenciamos, tem a ver também com as representações que nós fazemos do mundo. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre representações e vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Mas, assim, retomando rapidamente, o que seriam as representações do mundo? São essas imagens, são os conceitos, as percepções, as concepções que nós vamos formando mentalmente sobre tudo que está à nossa volta, sobre as coisas que nós vemos e também sobre as coisas que nós sabemos que existem, né? Então, nós temos representações do mundo. Quando eu falo mundo, eu estou englobando tudo, eu estou englobando
as coisas materiais, concretas e também as coisas abstratas, como os sentimentos, né, as sensações. Então, o mundo envolve pessoa, acontecimento, situação, sentimento, comportamento, atitude, tudo. E nós temos essa percepção do mundo à nossa volta representada para nós mentalmente. Logicamente, se cada indivíduo tem as suas próprias experiências, os seus próprios conhecimentos, está situado numa comunidade, num grupo, cada indivíduo tem uma representação do mundo à sua volta. Essa representação tem uma dimensão individual, porque todos nós somos diferentes, todos nós temos conhecimentos adquiridos, né, de maneira diferente, tipos de conhecimentos diversos, mas a nossa representação do mundo também tem uma dimensão cultural, uma dimensão social, porque nós vivemos em grupo, porque nós vivemos numa comunidade, porque nós vivemos numa sociedade. Então, muitas das nossas percepções, das nossas concepções e imagens construídas sobre o mundo têm uma dimensão social, é compartilhada, coincide com as representações do mundo das pessoas que estão à nossa volta. Mas as nossas representações no mundo são sempre um recorte, não é? Assim como nós vimos na charge, que apareceu ainda há pouco aí na tela, e nós vamos ver ela novamente agora. Nossa representação do mundo é esse recorte que nós temos olhando pelo buraquinho do muro. Quem olha por cima do muro tem uma representação mais ampla, mas de alguma maneira a nossa representação, a nossa visão da realidade é sempre limitada, porque nós não sabemos tudo, porque nós não temos todos os conhecimentos, porque nós não vivenciamos todas as situações, porque nós não experimentamos todos os sentimentos. Então, a nossa visão, a nossa percepção e a nossa representação do mundo é sempre um recorte. Pensa, por exemplo, uma pessoa que vive no interior mesmo, bem no interior de um estado brasileiro, de uma região, né? Uma pessoa que nunca foi à cidade, que nunca entrou num shopping, que nunca entrou num elevador, que nunca subiu uma escada rolante, que não tem essa experiência, essa vivência do trânsito na cidade. Evidentemente, a representação que essa pessoa possa fazer, né, da cidade, de uma cidade grande, é através de coisas que ela lê e de coisas que ela ouve. Diferente de uma pessoa que vivencia isso no seu dia a dia. Então, obviamente, as nossas representações, elas são muito variadas. Mas aí você pode me dizer, bom, então, primeiro, se as minhas opiniões têm a ver com quem eu sou, então eu não posso mudar minhas opiniões. Elas estão assim, do jeito que são, e ponto. Ou então você pode me dizer assim, mas se eu emito as minhas opiniões baseada no que eu estou vendo pelo buraquinho do muro, se a minha representação do mundo é sempre um recorte, então as minhas opiniões, evidentemente, elas vão ser sempre também parciais, não é? Por um lado, sim, as nossas opiniões, elas são sempre baseadas nesse recorte, então elas tendem a ser sempre relativas. Mas existe uma questão aí, nós acreditarmos muitas vezes que as nossas opiniões são absolutas, que aquilo que eu penso sobre uma determinada coisa é o certo, ou é daquele jeito, ou tem que ser daquele jeito. E não paramos para pensar que a minha opinião poderia ser diferente se eu estivesse em outra cultura, se eu estivesse em outro grupo, em outra sociedade, ou se eu tivesse experimentado outras situações, ou se eu tivesse visto de perto determinados acontecimentos, determinados fatos, ou se eu tivesse convivido com pessoas em situações diferentes daquelas do meu cotidiano. Então nós precisamos, né, ou nós deveríamos, ou seria bom, em primeiro lugar, que nós sempre relativizássemos as nossas opiniões, levando em conta que as nossas opiniões são sempre baseadas num recorte que nós fazemos da realidade. Mas e daí? Como é que fica, né? Não tem um jeito da gente olhar por cima do muro
Eu vou ficar sempre vendo essa realidade recortada por esse buraquinho que é só por onde eu posso ver o que acontece à minha volta? Eu gosto muito de fazer comparações e nós vamos fazer mais uma agora. Além dessa que nós fizemos usando a charge, nós vamos pensar o seguinte: quando a gente começa a sentir que não está enxergando bem, o que normalmente a gente faz? Vai ao oftalmologista, faz um exame de vista e passa a usar óculos para enxergar melhor. Então, se nós temos consciência de que a nossa visão do mundo é sempre uma visão limitada, né, recortada por esse marco que é, né, o que está ao nosso redor, então se eu sei que eu não sei tudo, que eu não tenho experiência suficiente para falar sobre tudo, eu não tenho fundamento suficiente para poder embasar o meu ponto de vista, o que eu procuro fazer? Me informar. Então, gente, o segredo para mim, né, e aqui esse canal foi criado por causa disso, né, o segredo é ler, se informar. Claro que hoje, quando nós falamos ler, nós estamos usando esse verbo numa acepção mais ampla. Engloba também ver vídeos, né, como esse que você está assistindo agora. Engloba também o visual, não só o verbal, não só o falado. Então, é fundamental ler, buscar informações em fontes variadas, procurar ir além do óbvio, procurar ir além do senso comum. Muitas vezes, nossas opiniões nada mais são do que a reprodução de um senso comum, que se espalha, que se repete, que se multiplica e que muitas vezes é um senso comum distorcido, é um senso comum que nos leva a equívocos. Então, precisamos ler mais, precisamos nos informar, precisamos procurar fontes variadas, né? Se você não gosta de ler jornal, se esforça, né, para procurar jornais diferentes e ler sobre os fatos que estão acontecendo, principalmente quando são fatos polêmicos, fatos que repercutem muito, não é? É importante procurar ver aquelas informações sobre aquele fato em diferentes meios. Se você não costuma ler jornal, mas gosta de ver o jornal na televisão, não se limite a ver um jornal só. Veja jornal de diferentes canais. Procure também saber as opiniões de outras pessoas, não é? Se você se baseia muito no que você vê nas redes sociais, procure diversificar também as suas fontes nas redes sociais. Procure diversificar as pessoas que você segue nas redes sociais, procure diversificar os vídeos que você vê e procure sempre ampliar a sua visão. Use outras lentes, procure diversificar o seu campo de visão, ampliar o seu campo de visão, estender o seu horizonte, para não dar opiniões baseando-se apenas naquele buraquinho no muro. Olhar pelo buraco do muro nos leva a uma representação limitada e nos leva a equívocos, nos leva a fazer afirmações que não correspondem à realidade ou não correspondem ao que está num campo mais amplo. Eu falei ainda agora da pessoa que vive no interior e que nunca foi ao shopping, né? Que provavelmente essa pessoa vai ter uma visão muito limitada do que é um shopping porque ela nunca foi lá. Mas nós também falamos muitas vezes sobre coisas que nós nem sabemos como é. Damos opiniões sobre situações que nós não vimos de perto ou que nós não temos elementos suficientes para poder avaliar, para poder julgar. Então, a gente vê aí nas redes sociais muitas pessoas fazendo afirmações, defendendo seus pontos de vista, baseando-se na sua experiência mais próxima, né? Olhando para o seu próprio umbigo, acreditando que o mundo é só aquele quarteirão onde ela vive, né?
Então, precisamos diversificar as nossas fontes de informação, precisamos nos informar, precisamos ler, precisamos ouvir os outros, né? Um dia desses, o João Paulo, que é a Nazaré orientadora, me disse uma coisa muito interessante. Ele me disse assim: não é tudo que eu consigo enxergar sozinho e não é tudo que eu consigo pensar criticamente. Então eu gosto de ouvir as outras pessoas, eu gosto de ouvir pessoas mais velhas, eu gosto de trocar opiniões, de ouvir. Então isso é importante, né, para fundamentar as nossas opiniões, para nós não fazermos afirmações que são afirmações muito superficiais, opiniões que não se sustentam quando a gente começa a ampliar o campo de visão. A gente pensa que está chovendo e não está chovendo, né? É só um vazamento. Vamos pensar em quantas vezes nós fazemos isso no nosso dia a dia, comentamos, afirmamos, damos opiniões nos baseando apenas num recortezinho da realidade. Então, gente, precisamos ler, mas precisamos também saber ler, não é? Então é por isso que o próximo vídeo vai falar sobre como nós nos informamos. E outra coisa importante, não tenha medo de mudar de opinião, tá? A gente tem o direito de mudar de opinião. Às vezes nós vamos aprendendo novas coisas, vamos lendo, vamos ouvindo outras opiniões, vamos vendo que existem outros pontos de vista e vamos ampliando o nosso campo de visão e a partir daí nós também podemos e devemos rever as nossas opiniões. Então, mudar de opinião quando nós temos a consciência de que estamos também aprendendo mais, conhecendo mais a realidade, vendo outros aspectos da realidade que nós não víamos antes, é saudável, é bom para o nosso crescimento como pessoas. Bom, e o que isso tem a ver com educação? Porque todos os nossos vídeos aqui, né, no final das contas, tem a ver com educação, com leitura na escola. Tem a ver com letramento crítico. Então, o que o vídeo de hoje nos acrescenta sobre letramento crítico, sobre leitura na escola? A importância de levar para os alunos textos de fontes variadas, de levar para os alunos, de trabalhar com os alunos diferentes opiniões, diferentes pontos de vista. Tem a ver também com uma atitude pedagógica que é levar o aluno a refletir sobre as suas opiniões, a fazer esse exercício que nós fizemos aqui hoje, de pensar como que as opiniões deles são formadas, né? Por que eles pensam de um jeito e não pensam de outro? O que na vida deles que os faz pensar de uma maneira e não de outra? Se questionar sempre. Então, letramento crítico tem a ver com diversidade de informações, diversidade de fontes de informação, diversidade de opiniões, tem a ver com discussão, com debate, com questionamento, tem a ver com aprofundamento de questões. Então, tudo que é superficial, tudo que é limitado, tudo que se baseia num único ponto de vista, num único recorte, né, num buraquinho no muro, não tem a ver com letramento crítico. Letramento crítico é justamente o contrário. É ampliar o campo de visão, é buscar ver além, é procurar ir além do que o texto nos diz na sua superfície textual, é procurar ver, contrastar pontos de vistas, né, procurar os opostos, ver o que nós podemos aprender com opiniões divergentes e ir sempre a fundo, né, procurando sempre saber mais. Mas nós vamos voltar a esse tema no próximo vídeo, né, que eu falei ainda agora para vocês, que vai ser sobre informação, sobre como nós nos informamos. E aí, para terminar esse vídeo hoje, né, hoje esse vídeo não vai ter notinha de rodapé, vai ter mais uma charge, né, para você pensar mais um pouco sobre a formação de opiniões.
Bem, eu espero encontrar você aqui na nossa próxima conversa, né? Que você continue seguindo aí, vendo os vídeos, acompanhando o canal, deixando comentários aqui para nós interagirmos dessa maneira virtual. E espero também que você fique bem e que, se não foi vacinado ou vacinada ainda, que seja brevemente. E nós nos encontramos daqui a pouco. Até lá!